Fala, meus queridos e amados! Sejam bem-vindos a mais um novo cast, o podcast da Igreja Novo. Eu aqui mais uma vez, Daniel Maranhão. E eu, Denis Melo. Meu atacante voltou, rapaz. Tudo bem, meu querido? Como você tá, meu irmão? Tudo em ordem. Que bom, que bom. E hoje, continuando as comemorações do mês das mulheres, nós temos uma mulher de peso aqui, mano. Foi um dos podcasts mais aguardados, né? Também. Praticamente ela estourou o nosso Instagram, porque a gente pediu reações e, nossa, a gente pediu 50, veio 100, Então, né? A pessoa dobrou. querendo ver o casal, mas infelizmente não deu para o casal vir aqui participar, mas como é o mês das mulheres, nós estamos dando toda a honra para ela aqui. A matriarca da família Margarido, esposa do pastor Rogério, mãe de 3 pastores. Só Aproveitamento 3. de 100%, 100%. querido. Seu time não tem isso, mas o dela tem. Aproveitamento de 100%. 3 filhos, 3 pastores. Com vocês, pastora Regina Margarido. Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Super calma, muito legal. Prazer é todo nosso, pastora. Pode Muito ter bom estar certeza. aqui. Pode ter certeza. Eu acho a dupla dinâmica. Muito legal. D&D. De verdade. Eu amo ouvir vocês apresentando. Amém. Que bom, que Obrigado, bom. pastora. Pastora, começando, como a gente sempre começa, porque assim, o podcast ele é uma ferramenta de comunicação das que mais crescem atualmente. Pela facilidade, né? Porque assim, que nem nós transmitimos no canal do YouTube e também no Spotify. Então, seja a pessoa que está lá em casa assistindo na TV ou lavando uma louça, ou seja um cara que está malhando na academia, como o pastor João falou que faz, através do Spotify, o podcast serve para isso. E também é um tempo grande para nós podermos abordar vários assuntos. Mas inicialmente, porque tem pessoas, as ovelhas da igreja de Peúna, a igreja nova de Peúna vão assistir, óbvio, de Rio Claro também, de Araras também, mas tem pessoas que nem são ovelhas, que caíram de paraquedas aqui no NovoCast. Então, assim, quem é a pastora Regina? Fala pra gente. Bom, pastora Regina é um mistério de Deus, né? Algo que cada dia está se descobrindo ainda com Deus. Apesar de já ter 55 anos, não parece? Vou falando aí, gente. Nossa, a gente verdade, Aqui pastor. o pessoal aqui da Meu produção. Deus. Grita aí, não Não parece. Não parece, imagina. Obrigada, gente. Não, sou eu mesma. Eu sou né? Eu falo que eu sou um mistério de Deus, porque cada dia a gente tem que se descobrir com Deus. A palavra de Deus fala assim que você tem que ser como uma criança. Eu costumo dizer para as mulheres assim, vocês têm que amadurecer, mas crescer nunca. Porque quem cresce não depende mais do pai. Que nem meus filhos cresceram, agora estou falando fisicamente, eles não dependem mais da gente. Às vezes eles chegam em casa, acabaram de trocar de carro, a gente nem sabia que trocou de carro, ou pai, enfim. Mas de Deus você tem que estar sempre sendo a criança dele. Então, eu falo, improvável, eu acho que eu sou mais que improvável, eu sou aquela que ninguém ia ser acreditável, nem eu mesma. Eu sou a caçula de 5 irmãs, nasci num berço idólatra, muito idólatra, praticante de outras religiões, né? Algumas religiões fortes, então pratiquei até os 14 anos, né? Acho que até os 17, mas até os 14 eu era praticante de frequentar mesmo. Toda vez eu era expulsa, mas eu ia, de verdade. Até que um dia um dono lá falou assim, a senhora tem que levar ela para desenvolver, porque o que está com ela é muito forte. Graças a Deus era mesmo. Glória a Deus, o mais forte de todos. Até que um dia eu vi uma cena muito forte e não voltei mais. Né? Quando eu tinha uns 17 anos. Já era noiva. E não voltei mais. Graças a Deus por isso. Então, eu falo que eu costumo ser um mistério de Deus. Então, eu sou um mistério. Então, assim, que nem a gente estava conversando antes, né? Sim. Então, Conversa em off aqui, né? Que é rapidinho, né, Dennis? Tá conversando antes? A gente, eu era uma pessoa muito tímida, muito retraída, porque assim, eu sofri muito bullying na escola, que para nós não era bullying, não, vive frio. Para a gente era apelido e a gente fingia que gostava para ver se não ficar pior, se parava, né? Se não gostasse, aí que aí pegava. A gente fingia que gostava, ria, olha, sério, legal, a vontade de socorro. Mas a gente continuava, não é que nem hoje, né? Hoje dá processo e tal. Nossa, nem fala. E na minha geração,
as meninas eram todas bonitinhas, assim, né? Com as boquinhas tudo pequenininha e tal. E eu não. Eu nasci com essa boca grande, tanto que meus filhos têm. E casei com um que também tem. Então, eu sofria muito bullying por causa disso. Então, eu cresci, e minha mãe também falava que eu era muito feia. Minha mãe falava, menina, você é muito feia. E eu não sei por que minha mãe achava feia, porque eu acho meus filhos tão lindos. Mas, enfim, vamos lá. Eu cresci achando que eu era a pior pessoa, até os 12 anos de idade, quando eu conheci meu esposo. Né? Que nem eu estava falando nos bastidores. Nos bastidores. É assim que fala, mas é chique, né? Fala a verdade, gente. Ai, meu Deus, estou me preparando. Né? Então, eu estava brincando de casinha, porque ainda, graças a Deus, era tudo inocente. E a minha amiga falou, ó, mudou um menino aí na rua, na esquina, ele é lindo. Ele amava jogar basquete, né? E ele estava lá na rua, todo. Eu lembro a roupa que ele estava. Ele tinha o cabelo igual ao do Noah, assim, sabe? Tigelinha, loirinho. E eu vi ele e falei, eu vou casar com ele. Aquela música de filme, né? Can't live. Então, eu vou Aquela casar cena em com slow ele. motion. Assim. Olhando. Bem isso, bem. Dorama. Dorama. Bem isso. E eu falei, eu vou casar com ele. Você entendeu? E aí e assim, ó, os pais dele, pai dele fazia jogo de bicho. Era bicheiro. E aí, meu filho, toda vez que minha mãe queria jogar, eu falava, mãe, deixa que eu vou. Qual que só quer, mãe? Vai lá. Só que toda vez que eu ia, era minha sogra que atendia. Meu Deus, que raiva que eu tinha. Quando era minha sogra, era minha cunhada. Eu falava, gente, esse menino não vai atender. E quando ele vinha com o boleto, assim, um negócio para fazer, bravo, com a cara feia, sabe? Ele é muito parecido com o Pedro, né? Aquela cara do Pedro. Não, muito chato. Cara de quem tá adorando. E aí eu falava, ai, não acredito. Só que toda vez que eu ia, era minha sogra que vinha atender. E assim, depois de conheci ele com 12, vi ele com 12, a gente começou a namorar, eu tinha 15. Depois de um tempo, um amigo meu chamou para ir num baile, cara. Eu fui na casa dele, quem estava lá? O bonitinho, Rogerinho. macacão. Rogerinho. Nossa, amor, você era lindo. Você é linda ainda, mas olha, você se vestia bem. Hoje, meu Deus, se eu não trocar ele, cara, ele não se troca. Meu Deus do céu. Eu falo, ele trabalha numa multinacional, ele lida com gente. Quando eu chego lá, eu falo, você foi trabalhar desse jeito? Ai, irmão, tô nem aí, não. Mano, quando eu vejo o pastor subir no altar, assim, com aquelas calças meio largas, assim, tava falando, mano, meu exemplo de vida, velho. Cara, ele não tá nem aí com nada. Eu falo, e o Alfredo é igualzinho. Eu falo, Jesus Cristo. Às vezes ele põe uma camisa. Moça, a camisa já era para ter doado faz tempo, hein? Já passou essa moda. Quem faz a moda sou eu. Eu falo, e vai embora. Mas, enfim, era muito vaidoso. E aí, eu fui nesse baile, aí um amigo dele me chamou para dançar. E chamava Daniel. Aí eu falei assim para ele, que era amigo em comum. Eu falei, não quero dançar com você, não, quero dançar com aquele menino, que era ele. Uhum. E aí ele me levou para casa e a gente começou a namorar, entendeu? Entendi. E chegamos a casar. E eu falo assim que ele mudou minha vida, ele mudou minha história. Porque, assim, até hoje ele fala isso, né? Ele fala assim, e é verdade aquilo que ele fala no púlpito. Ele fala assim, você é a mulher mais linda. Tem época que você engorda um pouquinho, né, meninas da produção? Ou é só eu? Aí eu fico, amor, eu estou muito gorda. Amor, para com isso, você é linda, você tem 3 filhos, você é avó, você não vai querer ter aquele corpinho de novo. É verdade, né, amor? Então, assim, ele é aquela pessoa que, para a minha vida, ele mudou, ele é o meu tudo. Eu falo, sabe, assim, que quando ele passou por aquele problema lá de quase morrer, eu lutei muito com a morte, cara a cara com a morte. E quando eu ia lutar, a gente morava no portal, uma chácara, era visível, entendeu? As árvores começavam. Então, foi uma luta até que Deus me deu um louvor, que é diante do trono, te agradeço. Nossa. Então, quando começava a ligar para dar notícia, eu ia para o quintal e ficava, te agradeço. E aí começava, tipo assim, uma lutar mesmo com a morte. E um dia eu estava em casa e Deus falou, ele está na porta. Eu posso abrir a qualquer momento. Aí eu falei, Senhor, como que eu faço isso? Como que eu oro agora? Chama ele. Cara, se chegasse naquela chácara, a Amanda, ela ficou tão desesperada que ela me agarrou assim por trás e falava assim, calma, pastora, calma, porque eu comecei, Rogério, você cria vergonha nessa tua cara. E você levanta dessa cama aí, porque o Noah nem anda, o Alfredo não casou, o Pedro não casou. E, outra coisa aí, não vou cuidar dessas ovelhas suas aí não, viu? Então, você levanta daí, comecei a falar alto.
sabe, brigando com ele como se ele estivesse ali. A minha nora acho que pensou que eu fiquei louca. Ela falou assim, agora a pastora pirou de vez. E aí foi quando ele começou a sair do coma. Então, assim, meu esposo, para mim, ele é tudo. E a gente sempre falava, desde que a gente casou, a gente falava assim, e a gente sempre faz essa oração junto, que a gente quer morrer junto. Sabe? Eu falo assim, porque daí a dor dos meninos vai ser uma só, a dor das noras vai ser uma só, das ovelhas vai ser uma só, e a gente vai estar lá no céu. Dos netos vai ser uma só, porque morre um, depois morre o outro. Ah, sem graça, né? Não. Mas fala aí, Daniel. Eu achei que era só eu que falava Denis. que ia morrer junto. Ah, você fala isso? Exatamente, Ai, que lindo! fala pra Grace, fala, a gente vai morrer junto. Porque se eu morrer primeiro, seria melhor. Seria melhor se eu morresse primeiro. Porque eu sei que ela teria capacidade pra viver, né? Continuar Com a vida. certeza, mulher é Agora, guerreira. se ela morrer primeiro, eu vou junto. Mulher Não, é guerreira, cara. sem condição. Não tem condição nenhuma. Pastora, mas assim... Ai, eu tô chorando. A Só gente deixa- vai entrevistar agora, Denis. E aí, Denis, e você? Momento... Minha esposa também não tem nem o que falar. Não né? tem. Eu tenho certeza que ela fala a mesma coisa Ela que é você um falou. doce, ela é Eu um agradeço pelo marido que eu tenho. Certeza que ela fala. Não, é da hora. Brincando, Você viu a Maiara... Não, mas eu sempre comentei Sim, isso não, com a ela Gra. fala de orgulho. A de Maiara orgulho. ela tem um orgulho do Denis quando ela fala assim, não, porque o Denis, não sei o quê. Fala, nossa, é até bonito de ver. Não, né? Mas eu bonito, também quando tenho, eu conheci eu também ela, tenho. eu falei assim, nossa, o marido dela deve ser um gato, deve ser um cara. Aí vem o Aí, Denis. aí pessoalmente eu. Oh, meu Deus. Aí, pastor, arrebenta mesmo. Mas, assim, loira do jeito linda que ela dessa, fala. do céu, gente. Do jeito que ela fala, parece que é um geniquinho. É o Brad Pitt, né, Nossa, mano? meu Deus, tiro lipa. Ah, meu Deus. Não, Você mas é ela boa, também né? é uma benção, pastor. Que ela Ela foi é. o mesmo caso. Quando eu conheci ela era de uma família que, na verdade, de outra religião também. Ela ia e não ia, né? E acabou que ela veio pro meu lado e hoje... Glória, essa você é o benção pai que dela são na elas. festa. São bênçãos. Exatamente. Verdade. Que lindo. Casal bênção. Que lindo. Pastor, e por falar em casal, um assunto também puxando desse gancho em relação a filhos. 3 filhos, os 3 filhos pastores, cada um à sua maneira. Pastor Fred, mais mestre, o dom do ensino. Pastor João, o meu pastor, com essa autoridade espiritual que ele tem. Pastor Predo. Predo. Pastor Pedro, Pedro. uma pessoa fantástica, totalmente criativo, uma mente pensante assim. A gente fez o podcast com ele, a gente ficou de cara. Os 3 do altar. Como criar os filhos hoje nesse caminho? Qual foi o segredo? Não. Sempre não. Se você perguntar para eles o que eles mais ouviram da mãe deles, foi não. E assim, era um não, e eu falava para eles, esse não é a única demonstração de amor que eu tenho por vocês. Pra você ter uma ideia, quando o pastor Fred se formou na primeira faculdade, ele tem 2 faculdades, né? Quando ele se formou na primeira faculdade, eles iam comemorar, né? Alugaram uma casa na praia, com os amigos e tal. E aí, aquele negócio, pediu para o pai primeiro, ele já era um adulto, ele podia muito bem, mas ele pediu para o pai, e o pai falou, fala com a sua mãe. Aí, me chamou lá no quarto dele, fez tudo aquilo, né? Quando ele pediu para mim, eu falei, eu vou orar. Quando eu fui orar, Deus me deu uma revelação. E eu contei a revelação para ele. Aí eu falei, agora você que sabe. Se você quiser colocar sua salvação em risco, você vai. Se não, sabe o que ele fez? Cortou amizade com todos. Uau! Entendeu? Porque assim, Deus ele revelou de um jeito assim, tudo, o local, como que era a casa, o que ia ter lá, o que ia fazer, todas as armadilhas que Satanás ia armar para ele. Você entendeu? Porque ele sempre foi ele na faculdade, apesar de todo mundo estar fazendo as coisas que praticam e amém, não tenho nada contra, ele sabia quem ele era. Então ele não fazia aquilo. Você tem uma ideia, ele fez a 2ª faculdade porque o Pedro entrou para fazer direito. E ele falou assim, mãe, eu vou fazer com o Pedro, porque eu vou ter que levar ele, então eu vou fazer com o Pedro. E outra coisa, eu tenho que vigiar o Pedro, porque meu irmão é bonito. Então, assim, sabe, eles têm uma admiração pelo outro. E ele foi fazer a 2ª faculdade por conta do Pedro. Ele se apaixonou pelo direito e se formou. Caramba, Então, que história. então assim, criar 3 filhos pastores foi sempre dizer não. Sempre dizer não para eles. E, como eu dizia, né, nos bastidores, as nossas brincadeiras de criança sempre foi relacionada a tudo a Deus, não era a igreja, entendeu?
Entendi. Não era igreja. Eu sou da igreja, vamos para. Não, era Deus. Então, assim, pegava os carrinhos para brincar, porque sempre fui mãezona. Tanto que quando o João teve o Noah, ele falava, será que a senhora vai brincar com o Noah? Porque eu não chamava eles, eu chamava eles de amigo. Então, vamos, amigo, vamos, amigo. Aí, vamos, amigo, você entendeu? Então, assim, eles cresceram vendo meu amor por Jesus. Porque eu amo demais Jesus. Quando eu vou orar, assim, meu Deus, como eu amo sentir Deus. Eu tenho uma cadeira em casa, e isso eu tenho desde que me converti, e às vezes eu quero um carinho, porque eu não tive esse carinho de pai e mãe, entendeu? Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Uau. Eu vim de uma família... Você conhece alguém pobre? Humilde? Então, pensa 3 vezes, mas era eu, entendeu? De ter que pedir comida. Olha hoje, gente, dá licença aí. Pulseira de ouro. Dias de meu luta, filhão. dias de glória. Olha, anel de ouro. Gente, sou filha do rei. Mas na época eu não sabia que eu era, entendeu? Então, contado ainda. Então, assim, de pedir nas casas para comer, de chegar, minha mãe chegar. Você vê o absurdo que eu falo, né? As pessoas antigamente, elas não tinham um coração que nem tem hoje. Não tinha esse negócio da igreja ajudar as pessoas. Tinha uma igreja, Assembleia de Deus, que eu nasci em Palmital, que só no Natal que eles davam uma cesta básica, né? Mas a igreja não ajudava a gente. Então, assim, tinha para comer e tal. Sim. E eu tenho a cena hoje, minha mãe, a gente trazia comida, minha mãe jogava tudo numa peneira para tirar o osso, cara. Depois ela jogava tudo numa panela e a gente comia. Eu tive um irmão, ele morreu de fome, para você ter uma ideia. Porque a minha mãe teve ele e não tinha leite, porque ela não tinha comida. Meu Deus. Então, ele começou a ficar ruim. Quando a gente levou para o hospital, o médico falou, ele está totalmente desnutrido, tudo assim. A senhora não amamenta ele? Eu lembro que, como eu era mais nova, então, onde minha mãe ia, eu tinha que ir. Fui com a minha mãe, com o bebê. E aí ele falou assim, não tem o que fazer. Não tem mais como salvar essa criança. Não lembro, né, porque eu era muito criança, Sim. mas eu lembro que foi pouco tempo. Só ouvia minha mãe gritando que ele tinha morrido. Meu Deus. Então, eu vi a minha mãe enterrando um irmão. Então, assim, na minha cabeça, eu ia viver igual a minha mãe. Você entendeu? Eu ia trabalhar a vida toda. Ai, minha filha, agora tem quem trabalhe para mim. Dá licença. Mas, então, assim, Deus ele foi muito bom comigo. Deus mudou minha vida através do meu esposo. Entendeu? Que nem a Natália viu dela, ela falou assim, minha família é assim e tal, né? Só que a minha família era igualzinha dela. Só que a do pastor, não. Do pastor era de sentar na mesa, pegar garfinho. Tem aqueles monte de talher. Assim, ai, meu Deus, que eu não sei para que tudo aquilo. Você está entendendo? Não sei até hoje. Eu vou nas minhas cunhadas, é muito engraçado. Meu Deus, tomar casa não assiste. Mas eu volto de lá com fome. Eu volto de lá com fome até hoje. Você acredita? Porque elas cozinham muito bem. Só que elas comem, meninas da produção, elas comem um pedacinho assim. Cara, você está na casa dos outros. Aí elas ficam, come, Regina. Eu vou comer, cara. Se eu comer isso aí... Então, quando eu conheci meu esposo, ele mudou... Jejum. Mudou totalmente a minha vida. E ele não conhecia Jesus, entendeu? Então, assim, ele começou primeiro a trabalhar na minha autoestima, depois ele começou a trabalhar no meu caráter. Porque, assim, eu era uma pessoa muito rebelde com a minha mãe. Eu falo assim que quando eu aceitei Jesus, a primeira oração que eu fiz, então aprenda, foi assim, eu não tenho estrutura para colher o que eu plantei na vida da minha mãe. Meu Deus. Foi. Já com a consciência do que eu tinha feito errado. Plantio e colheita. Entendeu? Errado que eu falo assim, de discutir mesmo, sabe? Tratar minha mãe como se fosse uma irmã. Não tem respeito nenhum. Meu esposo, não. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa, joguei a marmita e comecei a brincar com a minha mãe. Ele levantou, não falou nada e foi embora. Olhei e falei, cadê o menino? Meu filho, fui no orelhão, não tinha telefone naquele tempo, gente. Verdade. Mas ele tinha. Fui no orelhão, liguei para ele. Aí ele falou assim para mim, eu não quero uma mulher assim para ser mãe dos meus filhos. Então, a partir de hoje, ou você respeita sua mãe ou acabou. Você entendeu? Então, então ele mudou tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Uau. Essa sou eu. Caramba, pastora. Deus de milagre eu vivo. E fala pra gente. Uma curiosidade que acho que 99,99% da população brasileira tem. Como que foi a conversão da pastora?
Meu filho do céu, foi um manto. Então fala que só tem manto. Porque, como eu disse, eu era uma pessoa muito tímida. Por isso, tem alguém aqui da produção que na próxima ela vai estar aqui e eu vou entrevistar ela. Vocês vão ver só. Tomou uma direta aí agora, hein? Não, mas vocês vão ver só. Mulher linda, maravilhosa. Concordo. Linda. E aí Não o que concordo, acontece? não, Né? Como eu disse, eu sempre pratiquei, né? Sim. Aí eu, na verdade, foi assim, ó. Minha mãe faleceu, depois a minha melhor amiga faleceu, que era a minha sogra. Você tem ideia, o meu luto pela minha sogra foi bem maior do que pela minha mãe. Porque tudo aquele carinho que eu não tive da minha mãe, eu tive da minha sogra. Você entendeu? Minha sogra me ensinou a cozinhar, minha sogra me ensinou a limpar a casa, minha sogra me ensinou tudo, a lavar roupa, coisa do dia a dia. E ela também não tinha Jesus, mas assim, eu amava a minha sogra. Eu falo dela, eu vejo ela, entendeu? A imagem dela nunca sumiu da minha cabeça, nunca. E ela era minha melhor amiga, assim, tipo, de falar tudo para ela. Dona Laura, se eu souber o que o Rogério fez comigo hoje. Aí ficava esperando ele chegar, né? Quando ele chegava, ela subia, ela era italiana, subia na minha casa. Rogério, quem mandou você fazer isso, Carigina? Fez mesmo, dona Laura. Mas eu tô chegando agora do serviço. O que ela falou pra senhora? Falei mesmo, que você falou à noite pra mim. Credo, você conta tudo pra minha mãe? Conto. Você entendeu? Então, assim, e a gente saía junto, mercado junto, tudo junto. Então, eu era muito amiga dela, muito. E quando ela faleceu, eu sofri demais. Então, eu me vi sozinha quando ela faleceu, porque eu falei assim, meu esposo, nessa época, ele começou a beber muito. Não no bar, em casa. Tipo assim, de chegar no mercado e não ver leite, nada dessas coisas. Primeiro, a bebida, a cerveja dele. E aí chegava em casa, queria aqueles pistiscos lá, aquelas coisinhas, e ficava bebendo e dormia, entendeu? Então, eu comecei a me sentir sozinha. E Satanás, ele é esperto para chegar nessa hora. Exatamente. Então, ele ficava assim na minha cabeça. Por que você não morre? A única pessoa que te levantou não te levanta mais. Por que você não morre? Você está com 2 filhos. Quase 100 quilos. Eu engordei quase 100 quilos porque eu estava com depressão e não sabia. O João tinha 7 meses. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? Fui rezar. E aí arrumei uma estratégia. Vou morrer, vou fazer alguma coisa, né? Preciso ser feliz. E aí eu morava num sobrado, eu desci. Quando eu olhei no corredor da minha casa, eu vi Satanás no corpo da minha mãe. Sua mãe já tinha falecido. Minha mãe tinha falecido de câncer com 46 quilos. E ela estava com esse corpo. Sim. E aí ele pegou uma faca minha, da minha cozinha, do dia a dia, pegou assim, apontou para mim, colocou assim, assim e assim. E riu. E para mim era minha mãe. Então na minha cabeça começou. E agora, como que eu faço? Cara, minha mãe nunca gostou de mim. Se fosse a minha sogra, graças a Deus que ele é burro. Graças a que Satanás é burro. Toma, tinhoso. Não é? Ele é burro. O crente que é tonto, que cai na dele, mas ele é burro. Porque se ele aparece na imagem da minha sogra... Talvez é só... Mas graças a Deus que Deus é, Deus é tudo, Deus é o maior, né? Então Deus falou, ó, vai, mas você vai na imagem da mãe dela. Olha, me arrepia falar isso. Porque hoje que eu sou pastora, que eu sou crente, que eu sou cristã em Jesus, eu sei que hoje eu tenho consciência que não era minha mãe. Sim. E por que eu senti esse amor por um demônio? Você entendeu? Que ele deu aquele sorrisão para mim. E aí eu comecei a planejar a minha morte. Então eu chamei minha irmã, falei para ela assim, Vera, se eu morrer, você cuida das minhas filhas? A minha irmã, você é louca. Aquele negócio, você é mais nova. Eu falei, mas você cuida? Só isso que eu quero que você fala para mim. Ela falou, lógico, né? Sabe que eu amo seus filhos, que nem os meus. Ah, então beleza. Eu falei com ela isso numa sexta. E aí eu falei assim, segunda-feira eu levo eles para casa dela, ele vai trabalhar, e aí eu faço o que eu tenho que fazer. Quando ele chegar à noite, já está tudo pronto. Cara, e eu falo, você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que têm depressão, porque ela ri, ela conversa, mas ela é muito tentada por Satanás. Você entendeu? E aí eu falei assim, planejei tudo isso, só que Deus é lindo, maravilhoso, eu amo esse Jesus, eu amo. A minha irmã apareceu na minha casa do nada, minha irmã mais velha, veio me visitar, falar para mim que a minha irmã, que era pastora, tinha acabado de virar pastora, estava com saudade de mim.
Aí eu falei, tá com saudade de nada. Foi que todo mundo fala de pastor, né? Virou pastor para ser ladrão. Agora quem leva os nomes sou eu, gente. Olha só, plantou, colheu, né? Quem leva os nomes sou eu. Tá vendo? É lei da É meus filhos, judiação. É verdade. Veja pastor porque não quer trabalhar, quer roubar e aquelas coisas que todo mundo fala de pastor. E aí eu falei, olha como que Deus é bom. Eu falo que foi o Espírito Santo. Eu lembro que eu estava lavando a louça assim, minha irmã tinha acabado de almoçar e eu pensei assim, mas eu vou morrer, eu vou me matar. Então eu vou para me despedir dela. Então eu me mato na outra segunda. Porque minha irmã, nessa segunda que eu ia fazer isso, ela ia para a praia para ver minha irmã, que morava em Boiçucanga. E aí eu fui. Só que quando eu cheguei na minha irmã, lá para fazer, minha irmã fez o culto e tal, todo mundo levantou a mão para ir para frente, eu fui no embalo, porque eu era católica praticante mesmo. Primeira vez que o meu cunhado veio falar comigo, eu já dei uma nele, você entendeu? E não quero entrar nessa polêmica, mas entendeu? E aí eu ouvi uma coisa do meu cunhado que me marcou, porque ele falou assim, Deus não é o seu empregado. Mas se ele te trouxe até aqui, Regina, ele vai falar com você. Porque eu nunca ia entrar numa igreja de crente. Mas por ser da sua irmã... Não, a igreja da minha irmã era na casa dela. Entendi. Ela tinha acabado de abrir. Era na sala. Não tinha como você não ir no culto. Tava na casa dela, o culto tá lá. Olha o que Deus faz por amor, gente. A mim... Mas eu não tinha consciência que de mim ia sair 3 pastores. 3 pastoras. Sim. Você entendeu? Não tinha consciência que de mim... Quantas pessoas vocês têm aqui? Mais de 1.000 pessoas. Você entendeu? Sim. Aí tem Araras, Rio Claro, Ipeúna, logo mais aí, em nome de Jesus, Amém, entendeu? amém. Então, eu não tinha consciência, mas Satanás já sabia. Então, eu fui lá ver ela e, na hora da oração, meu cunhado não orou por mim. Ele só falou assim, o que está com ela é muito feio. Vai assustar as crianças e é perigoso ele usar isso para pôr vergonha nela, para ela não querer mais. Então, como eu estava na casa da minha irmã, todo mundo foi dormir. E aí, minha irmã fez todas as crianças dormir e minha irmã vai lá no quarto e bate. Só que, olha, ele é muito sujo. E Deus permite ele entrar na casa do crente. Então, crente, não vai achando que tudo é voz de Deus, porque não é. Exatamente. Porque eu estava numa igreja, cara. Então, assim, Deus sabia de tudo isso. Como eu estava na casa da minha irmã, não tinha como eu fugir, cara. Não tinha. Aí minha irmã bateu na porta e falou, vamos orar? Só que antes da minha irmã descer, minha irmã chegar, eu ouvi uma voz falando, daqui a pouco vai acabar seu sofrimento. Você vai com a sua mãe. Com a sua mãe. E aí não era a voz, você vai com a sua mãe. Não. Aquela voz sutil, né? Sutil. Voz suave. Olha, me arrepia. Olha, você vai com a sua mãe, seu sofrimento vai acabar. Então por que você vai ouvir esse pastor? Esse cara só quer roubar, esse cara, você sabe quem é ele? Porque eu conheci meu cunhado de ser cristão, entendeu? Então eu não conseguia acreditar que aquele cara, que era um cardido, ele sabe o que eu estou falando, era um nada, era um homem de Deus hoje. Por isso que é muito difícil quando uma pessoa totalmente oposta se converte, as outras pessoas, só nós cristãos que acreditamos neles. É tipo o Saulo, né? Isso, só a gente que acredita. Quem está lá fora, parentes, essas coisas, não acredita. Então, eu não acreditava. Mas Deus usou um que eu não acreditava para falar comigo. E aí, quando eu desci para eles orarem, eu não lembro de nada, cara. Mas eu só lembro da minha irmã. Ela deu um soprão, porque eu senti um vento. Aí eu fiz assim, o que aconteceu? A igreja estava totalmente quebrada. Era banco de madeira. Eu peguei os bancos. Olha a força que Satanás tem. Física. Agora, imagina uma força espiritual. Eu sei que quando eu voltei, Dani, você não tem noção, eu não conseguia ficar em pé. Doía todos os ossos do meu corpo. Todos. E minhas irmãs chorando. E aí eu falei, gente, o que aconteceu? Aí minha irmã contou a história para mim. Contou tudo que ele falou. Só que Deus assim é lindo, porque meu cunhado começou a falar para mim assim, Regina, você ia tirar sua vida. Hã? Você viu a dona Néia? Regina, a dona Néia está morta. Ela não vai voltar nunca mais. Você só vai ver ela no dia do juízo. Para mim, ele estava falando em grego isso, né? Porque eu não conhecia a Bíblia. Sim. Que juízo? O que é isso? Aí, quando ele começou a falar tudo, aí ele falou, Deus te ama demais, demais, Regina. A gente nunca viveu isso aqui que a gente viveu agora. Ele falou, já expulsei tanto demônio, mas você tinha uma legião. Uau. Olha como Satanás te quer. E aí eu falei, meu Deus, mas o que eu faço? Aí ele falou assim, aceita Jesus. Eu falei, não
Não quero. Eu só aceito Jesus se o Rogério aceitar. Entendeu? Meu Deus. Porque meu marido, ele sofreu muito quando eu me converti. Porque nem ele acreditava naquilo. Porque eu era totalmente dependente dele. Totalmente, em tudo que você imaginar. Você entendeu? Então, falei pro meu cunhado isso. E aí, foi assim que eu me converti. Aí, voltei para São Paulo. Desculpa, já voltei com o coração aliviado, sabe? Ficou com medo? Não, Deus não deixou eu ficar com medo. Sim. Entendeu? Deus não deixou Satanás colocar medo em mim, nada, porque ele só vai onde Deus permite. Então, Deus sabia que eu era medrosa, falou assim, isso aqui não dá para provar desse jeito, eu vou provar de outro jeito. E aí eu eu não sabia orar, comecei a falar com Deus, sabe? Hoje eu tenho muita reverência em falar com ele, entendeu? Porque ele é tudo. Não chego, isso, não, mas eu não sabia. Então, ele não, graças a Deus, né? E aí foi quando a gente foi voltamos, no outro final de semana, eu falei pro meu marido ir. Olha como que Deus faz, era praia, cara. Paulista ama praia, né? Fala a verdade. Sim, o carioca ali já é acostumado. Mas paulista, quer ver um paulista feliz? Fala, vamos pra praia? Nossa, é verdade. Nem entra na água, orelha. mas tira foto. Tô na praia. Verdade. Então, e aí, como era na praia, litoral norte, e aí eu falei pra ele, minha irmã falou que você pode levar. A minha irmã foi tão sábia, porque ela falou assim, eu falei, Dete, mas ele não vai vir. É igreja a sua casa, ele não vai vir. Ele bebe. E a minha irmã falou para ele assim, falou para mim, fala para ele que pode trazer cerveja. Pode, só não pode pôr na geladeira. Cara, a primeira coisa que ele pôs no carro foi a cerveja dele. E ele não tomou uma. Ai, que Deus bom. Nunca mais ele bebeu. Nunca mais. Eu nunca vi uma pessoa se converter assim, do jeito da conversão dele. Porque eu ainda dei muito trabalho para Deus, sabe? Esse negócio de dízimo, meu Deus do céu, não aceitava, não. Então, eu dei um pouco de trabalho, mas ele se converteu, assim, de verdade, em tudo, na roupa, na aparência, tudo. Tudo, porque ele andava com calça rasgada, como eu disse, ele era muito vaidoso. Me perdeu tudo agora, né? Vaidade. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, ontem, a hora que eu vi ele subindo no público com aquela camisa curta, eu falei, sangue de Jesus tem... Quem mandou você vir com essa camisa que eu nem vi? Por quê, amor? Eu falei, porque não dava, não tinha outra. Mas, enfim. Então, assim, ele foi... Aí chegou na hora do culto. Por isso que eu falo que eu sou o mistério de Deus. Chegou na hora do culto, ele saiu para andar de bicicleta com o meu sobrinho. E o meu sobrinho fala isso até hoje. Cara, eles andaram 2 horas. Ele estava sem relógio. Mas ele andou a praia toda de bicicleta. Aí ele virou assim para o meu sobrinho e falou, acho que já acabou aquele negócio lá, né? Aí o meu sobrinho, já, tio, faz tempo. Aí então vamos voltar. Estava no primeiro louvor. Meu Deus! Eu achei que ele nem tinha saído de bicicleta. Eu falei, acho que ele foi até e voltou. Por isso que Deus é o dono do tempo. E tem testemunhas. Não foi assim, ele foi sozinho, voltou. Não, tem minha irmã, tem meu sobrinho. E aí, só que quando ele foi, eu fiz essa oração para Deus. Se o Senhor quiser que eu seja crente, traz o Rogério. E comecei a falar todos os defeitos que ele tinha. Todos. Como se Deus soubesse, né? Não. Quando eu acabei de fazer essa oração, eu olhei o chinelo dele assim. Eu olhei do lado e falei, você não foi andar de bicicleta? Então, mas eu tô suada, eu andei pra caramba. Falei, faz 10 minutos que você saiu daqui. Então, assim, eu e ele já começamos a viver o sobrenatural de Deus. Ali. Você entendeu? Como que para mim passou um louvor e para ele 2 horas na praia? Aí eu falei, meu Deus, como assim, amor? Ele falou, Aí começou, aí a oração que eu fiz. Deus, o Senhor tem que usar meu cunhado para falar alguma coisa que nem eu sei. E nem quero saber. Que ele passou, porque se o Senhor falar alguma coisa que eu sei, ele vai falar que eu contei para o meu cunhado. Então tem que ser alguma coisa só dele. Nunca perguntei para ele o que foi. Nunca. Eu sei que meu cunhado terminou de pregar, começou a cantar aquele Eu Navegarei. Sim. Um cunhado dele que estava lá começou a tocar no violão, Eu Navegarei, e só me levantou e foi aceitar Jesus. Meu filho, fui atrás. Oxe, também quero. Você entendeu? Também, isso já vai fazer 30 anos já. Meu Deus. Não, 30 não. O João tem 28 anos, porque o João tinha 7 meses. Sim. Ele já era nascido. Só não tinha o Pedro. O João tinha 7 meses e o Alfredo 3 anos. E ali começou a nossa jornada. E que maravilha, meu Deus, até hoje. Eu amo igreja, eu amo Jesus, eu amo pessoas. Tem gente que fala assim, eu não gosto de ser pastora. Eu amo ser pastora.
Amo dar bronca nas mulheres. Amo ser pastora, gente. Amo. Meus jovens, amo dar bronca nos jovens. Amo. Se a gente tinha um lá na galeria, eu fiz assim para ele. Aí acabou o culto, ele veio. O que eu fiz, pastora? Falei, não sei, só fiquei com vontade de apontar o dedo para você. Pastora, a senhora acabou com o meu culto. Eu falei, mas você veio cultuar eu ou Deus? O que você fez de errado que você ficou com a pulga atrás da orelha? Já é aquela pulga, né? Jogou a pulga atrás da orelha. Não fiz nada, eu juro que eu não fiz nada. Novo convertido, tadinho. Depois me arrependi. Falei, filho, eu sou assim mesmo, tá? Ele falou, então tá bom. Próxima vez você não cai, não. Mas eu subi para contar a oferta e fiz. Aí ele olhou para o outro e eu. Você mesmo. Coitada, acho que nem ouviu a palavra. Que legal, gente. Então, criar 3 pastores é falar não. Pastora, e é notório, né, a parte espiritual desenvolvida, né? Deus te chamou nisso mesmo, na intercessão, na oração. A mulher bota fogo onde ela está. Da onde que, assim, conta esse processo, desde que, né, que você se converteu, né, junto com o pastor, do como Deus foi levando. Meu, não vão rir não, mas foi no banheiro da minha casa. Ui. Na suíte. Uau. Foi ali que eu aprendi que eu tinha que pôr uma cadeira, porque até então o vaso do banheiro era a minha cadeira, onde eu sentava. Porque assim, Deus, ele sempre ele me dá umas coisas para fazer que é impossível. Tipo assim, trazer encontro com Deus para uma cidade de Ipeúna, com 5 mil habitantes, onde eles tinham uma religiosidade que fala, né? Sim. Muito grande. Sim. Achavam que era íntimo de Deus. Você entendeu? Então, assim, o primeiro encontro com Deus que eu... E aqui, eu estava 5 meses na cidade. E Deus falou para mim, você vai fazer um encontro. Eu falei, como assim eu vou fazer um encontro, Senhor? Não, e você sai Primeiro de uma cidade aqui em São Paulo e vem para uma cidade aqui em Ipeúna, né? Primeiro que eu não tenho ninguém para me ajudar a fazer isso aí. Uhum. Aí eu trouxe uma equipe de São Paulo, que era a minha equipe do encontro com Deus. Aluguei uma chácara, investi, acho que na época, acho que foi 8 ou 9 mil reais, porque ninguém acreditava. Então, assim, Deus sempre ele faz essas coisas comigo. Então, assim, por isso que eu me tornei intercessora. O Senhor mandou? Então, vou orar. Eu sou que nem Jeremias, Gideão, sabe? Tipo assim, Jeremias só chora, então eu vou lá e só choro. Gideão desafia. Você está entendendo? Então, eu começava, Deus, se foi isso mesmo, me mostra, me fala. E Deus começou a colocar o desejo de fazer isso na cidade. Sim. Cara, até hoje eu vou testemunho dos primeiros que eu fiz. Tipo assim, não vou citar nome, mas pessoas que estavam no altar, que tinha vida dupla. E para elas estava tudo bem, porque elas não conheciam. Hoje, na minha igreja tem uma menina hoje que é a nega, né? Todo mundo sabe. Ela tem um testemunho muito forte, assim, e eu vejo a mudança dela cada dia. Sabe, que nem eu falo para ela assim, nega, a gente é mistério na mão de Deus. Cada dia Deus vai mudando a gente. Então, eu vejo essa menina mudando a cada dia, sabe? Com relação a filho, ao marido, com a mãe dela, com a sogra. Então, Deus ele sempre me levou para esse lado. Tipo, eu vou te dar alguma coisa. Só que você sabe, quando Deus te dá alguma coisa, cara, tem que ser oração. Sim. Porque você corre o risco. Né? Se for só você, se for coisa sua, você vai dar com as caras, assim, né? E se for Deus? Aí eu te falo, se for Deus vai ser difícil. Se for coisa sua, vai ser muito fácil. Todo mundo vai aceitar, todo mundo vai. Se foi Deus, filho, se prepara. Porque não vai ser fácil. Vai faltar dinheiro, vai faltar apoio, vai faltar tudo, mas não falta a presença dele. Quando você vai orar, aquilo, sabe, te incendeia ainda. Fala, não, é por esse caminho que eu vou. É aqui que eu tenho que ir, não tem jeito, não vou mudar. Porque muitas vezes Deus te dá algo, que você vai mudar a vida dos outros, sem você saber. Mas as outras pessoas que estão em volta, que não têm essa fé, ficam, porque isso, porque aquilo, porque quer se aparecer. Porque não quer fazer isso. Porque é um que serviço tem um novo. problema para cada solução. Né? Isso. Mas depois, lá na frente, 10 anos depois... Sim. Eu escuto testemunho ainda. Entendeu? Sim. De vidas que Deus mudou dessas pessoas. Não, nem fala. A minha, eu sou um exemplo disso, né? Eu tinha uma vida... Eu era esse agente duplo que a senhora falou. Vivia na igreja, mas tinha uma vida de pecado também. Até que, através de uma situação de pecado, Deus
o Espírito Santo gerou esse anseio do novo nascimento. 15 anos estando na igreja. Olha isso. 15 anos estando na igreja. 15 anos, é muito tempo. Tendo vida dupla. Até que, através disso, através de uma situação de pecado, Deus gerou um novo nascimento. Aí eu estava morando junto com a Gra na época, só que daí a gente separou de corpos, né, através do acompanhamento do pastor João e da pastora Natália. Ó, faz certo então agora. Aí a gente separou de corpos, fez o começando certo. Ah, que lindo! Você via aqueles adolescentes na sala, assim, a gente os tiozão da sala. Mas assim... Que lindo! Não, e foi uma situação tão... mas é lindo, né? Tão única, que a igreja não sabia o que fazer com a gente. Porque o pastor João falou, não, vocês têm que ir lá com o Cláudio e com a Gi, que eles cuidam de casais. Na época eles cuidavam, Sim. que tinha um renovo. Sim. Que ia ter um renovo na época. Aí eles falaram, mas vocês são casados? Não. Então vocês não podem, porque senão a gente vai abrir brecha. Vocês não podem ser tratados como casados. Vocês têm que fazer o começando certo com o pastor Eto. Aí a gente chegou ao pastor Eto falou assim, não, mas gente, vocês já são maduros, vocês já são adultos, o que a gente vai fazer é leitinho, é para adolescentes, pra gente que... Aí ele falou, pronto, agora a igreja não sabe o que fazer com a gente. O que nós vamos fazer? Aí no fim o pastor João G conversou, a gente fez o começando certo, foi uma bênção, porque a gente, mesmo tendo tido uma vida antes, muitos princípios a gente praticou. E que foi legal. assim, a gente casou na quarta-feira, na sexta-feira eu fui pro encontro. Nossa. Caramba, tudo novo. Na sexta-feira eu fui pro encontro. Deus já deu uma feijoada pra você. Mas vou falar, eu entrei na sexta-feira chorando e saí no domingo chorando. É bem assim. E para mim, assim, eu voltei transformado. Não só pelo novo nascimento e pelo processo, mas antes eu assistia culto, tranquilo. E a testemunha da Gra mesmo, ela fala, depois que você voltou, você transforma a sua vida, porque aí você é um cara avivado, você é um cara que participa, você é um cara que tá no culto, né? Que faz, é um ali, né? É um corpo ali. Então, assim, pra mim, eu tô com a camisa do reencontro aqui. Eu vim pra fazer a propaganda mesmo. Isso aí. Junho a gente tem porque outro. pra mim, assim, pra mim transformou minha vida. E pra todo mundo eu falo, cara, quer ter uma vida transformada? Quer aprender realmente o que é ter intimidade com Deus? Vai pro encontro. Sabe quem você é, também. né? Deus dá a verdadeira identidade sua. Eu vejo isso no encontro. Sim. Entendeu? Sim. Então, e assim, eu orava muito, essa parte que você falou de intercessão, pelos meus filhos. Assim, mas é loucura, gente, que eu vou falar. Mas, tipo assim, o Frei tinha 3 anos, o João ia fazer 1 ano, e eu me lembro com uma diaconisa, ela chamava Irmã Silvia, bem idosa já. Do Ela faleceu, né? Irmã do Coque? A irmã do Coque. Essa Lá irmã tô do Todo eu, podcast é a filha. irmã do Coque. Se não tiver, vai ser estranho já. Tô eu lá na tarde da benção. Senhor, meu Deus e meu Pai. Não, tarde da bênção Deus tem poderoso. Prepara uma nora para meus filhos. Olha, mas eu não quero que não tenha isso, que não tenha aquilo, que não tenha aquilo outro. Também não quero isso não, pastor. Ah, Deus, isso também não. E ela ficou do meu lado, me olhando. E eu orando, assim, mas orando mesmo. Quando eu acabei, ela veio, irmã Regina, quantos anos você tem? Eu falei, 27. E você já tem filho adulto? Como assim? Não, eu tô orando pelos 2 aqui. Aí ela olhou para mim e falou, mas, irmãs, são crianças. Eu falei, mas vão crescer. Tô começando Vai a plantar casar agora. Então eu já tenho que orar para minhas noras. Aí ela saiu falando assim, chamou a pastora e falou, pastora Silene, a irmã está orando pelas noras. Aí a minha pastora falou assim, mas ela está certa. Ela está olhando pela fé. Então, assim, as minhas orações eram muito inocentes, mas deu fruto. Amém. Você entendeu? Eu tenho 3 noras também totalmente diferentes, Sim. igual meus filhos. Uhum. Entendeu? Eles são totalmente diferentes um do outro. Totalmente, nossa, não tem nada a ver, sabe? E ao mesmo tempo tem. Essa parte de carinho comigo, com o pastor, os 3 é iguais. Os 3 ligam, os 3 se preocupam. Ontem mesmo, estava com vontade de chupar um sorvetinho, o João mandou entregar um sorvete lá, você entendeu? Esse é meu pastor. Às vezes, esse é o pastor. Aniversário, Dia das Mães. Então, assim, eles são... Nessa parte, a gente não tem o que falar, nem eu e o pastor. Mas na parte, assim, de gênero, eles são muito diferentes, são muito. E minhas noras também. Eu falo que a Natália, ela é o Pedro. Você entendeu? Não, vamos lá, pastora. Não, pastora, não é desse jeito, não. Vamos lá, pastora, você entendeu? É aquele Pedrão, mas ama como ninguém. Sim. Se precisar andar pelas águas por uma mal, ela vai tentar andar, cara. Se estiver se afogando, ela vai pular lá. Ela vai levar uma boia, ela vai fazer alguma coisa. Uhum. Amanda já é o oposto. Amanda fala que a Amanda é a Ruth.
calma, pastora, calma, respira. Respira. Ai, meu Deus, eu tenho vontade de socar. Manda, agora eu quero gritar. Não, a senhora não vai, vamos pro escritório. Aí chega no escritório, ela fica, Jesus, acalma ela, calma ela, calma ela. Desse jeito. Aí eu vou acalmando, falo, Amanda, foi Deus que pôs você na minha vida. Porque, olha, nós somos totalmente diferentes. E é uma amigona também, você entendeu? Sim. A Camila é a meninona que tá aprendendo a crescer, que às vezes eu olho e falo, dó da bichinha. Mas, assim, eu sentei para ouvir a Camila pregar no culto de mulheres, eu fiquei, assim, muito feliz. Eu vi um pouquinho meu, um pouco da Natália, você entendeu? Uhum. Sabe quando você vê assim, um pouquinho de cada um de nós dentro dela? Como se fosse um vaso, que nem você falou, um pouquinho do óleo de cada um. Porque ela é a caçulinha. Então eu falei assim, como Deus é maravilhoso. Então, assim, Deus ouve a sua intercessão. Porque naquela época era loucura você orar por uma nora. E aí sempre orei. Sempre, sempre, sempre. E eu falo assim, Deus... todo mundo fala assim, eu não ganhei uma nora, eu ganhei uma filha. Eu costumo dizer que não, eu não ganhei 3 filhas, porque amor de mãe não se compara com nenhum. Nenhum, não tem. Apesar de eu ter tido uma mãe que me desprezou, tudo, eu sei que ela me amava do jeito dela. Sim. Às vezes ela aprendeu a dar um amor daquele jeito, mas eu sei que ela me amava, você entendeu? Mas eu falo que a gente vive Provérbios 17. Todo tempo você ama um amigo, mas na angústia nasce um irmão. Exatamente. Então, elas são minhas irmãzonas, elas são minhas melhores amigas. Quando eu estou nervosa, entendeu? Eu vou na Amanda. Quando eu estou calma, eu vou na Natália. Natália, estou com vontade de pegar. Quando eu estou calma, eu falo assim, Natália, irmã, fez isso. Sabe o que a senhora faz? Pega ela, leva para o escritório. Faz assim, fala assim para ela, é assim. Entendeu, pastor? É desse jeito. Tá certo, Natália. Aí, mas eu estou calma, eu não vou fazer, né? Aí eu estou calma, saio. A Camila já é diferente. Entendeu? Então, assim, Deus foi maravilhoso comigo. Maravilhoso. Eu costumo dizer assim que... por isso que eu falo que quando eu vou orar, eu choro, porque não tenho palavra para agradecer a Deus. Não tenho. Você vê, que nem eu falei, eu era uma pessoa muito humilde, sabe? E Deus, assim, transformou. Eu sempre tive pessoas que me ajudou em casa, com as crianças, sabe? Meu marido se tornou um empresário. Então, assim, Deus mudou todo. Não estou falando, porque geralmente se fala isso, o pessoal só pensa em dinheiro. Não é isso. É que até isso Deus transforma na sua vida. Você entendeu? Uhum. Meu marido não tem faculdade e ele tem um salário que eu tenho certeza que quem tem faculdade é formado. Não tem como ele tem. Para você ver, mas a primeira coisa que ele se converteu foi o dízimo. Eu demorei. Por isso que o meu salário está pouquinho, né, amor? Aumenta, amor, aumenta a mesada aí. Aumenta aí, aumenta a mesada. Pastora, como é equilibrar, né, o papel de pastora e mãe de 3 pastores? Porque assim, né? Ela é pastora. Sim. Então tem, né? Cada pastor tem um jeito de lidar com a pessoa, de ministrar a palavra, né? De reger um culto. Sim, né? exatamente. E aí a pastora ela dá aquele filho, é assim, o filho, você tem que fazer assim. É ou não? Você deixa eles à vontade? Não. Só intercedo. Muitas coisas que eu vejo, principalmente na vida do pastor João. Sim. Né? Porque hoje ele é um pastor muito relevante, ele tem, né, muitas ovelhas para cuidar. Muitas vezes eu vejo, e como mãe dói, né? Eu tenho vontade de pegar lá na ovelha, com todo respeito, você quer de Rio Claro, que pegar você pelo pescoço e fazer assim. Mas eu lembro que eu sou pastora, e eu vou para casa, intercedo, entendeu? Uhum. Mas eu intercedo de um jeito que acho que Deus fala, ela é maluca. Eu falo, Senhor, se eu pegar aquela irmã, eu vou quebrar ela no pau. Eu vou quebrar, porque ela não sabe o preço que a minha nora pagou, o preço que o meu filho pagou. Deus, o Senhor faz a Camila se converter, o Senhor arranca, com raiz e tudo. Eu faço essa oração, de verdade. Com raiz e tudo. Aí, quando eu chego, às vezes, eles falam, fulano foi... Glória! Não falo nada para eles. Né, filho? Fica assim, não, Deus vai mandar 10. Fica assim, não. Mas eu respeito muito eles também. E o nosso papo em casa... Sim. Se for em casa um dia, você vai falar, Jesus Cristo, o que eu vim fazer aqui? É Bíblia do começo ao fim. Eles começam a discutir versículos. Aí o pastor Fred vem, né, com aquela sabedoria. Nossa. O Pedro vem com aquela palhaçada dele, né? O Pedro é o palhaço da família. E o pastor João com aquela calmaria dele, né? Aí eu fico olhando os 3. Esses dias estavam os 4 na mesa, conversando e discutindo os versículos aqui. E eu comecei a olhar e falei, meu Deus, eu sou a mulher mais feliz, mais alegre. Porque eu falo assim, felicidade acaba. Mas a alegria do Senhor dura para sempre. Sim. Eu falo, eu sou a mulher mais alegre. Porque, assim, você vê um pai sentado ali com os filhos e os filhos ensinando o pai hoje, porque hoje é ele que nos ensina. Sim. Então, eu respeito muito a autoridade que Deus deu para eles, entendeu?
Como eu disse, eu conheço muitos pastores, sigo, tal, pastores de nome, que eu não vou falar aqui, tal, famoso, mas as maiores pastoras que eu gosto de ouvir sentar meus filhos. Assim, cara, eu me emociono porque, assim, eu sei quem é aquele homem de Deus que está falando. Eu sei que ali não tem mentira. O pastor João estava cansado, foi viajar, chegou de Araçatuba. Ele podia ter ligado para o pai dele e falar, pai, prega aí. Mãe, ora pela oferta. Pastores auxiliares aqui, gente muito capacitada. Não falou só de família. Ah, pastor, prega. O líder não sei do que prega. Não, ele estava aqui. Você entendeu? Então, assim, corpo cansado, mas o espírito morrendo de saudade disso aqui. Ele ama muito o chamado dele. Nossa! Entendeu? E eu vejo o João, eu vejo ele como o pai dele quando tinha a idade dele. Ele viu isso no pai dele. Então, ele viu o pai dele chegar da empresa, todo bonitão, e arrancar tudo, colocar roupa de pedreiro, cara, e ir para a igreja. E sair de lá 1, 2 horas da manhã. E é uma coisa unânime entre os três. Que a gente fez o podcast com os três, e os três falaram, né, que o exemplo veio da casa. Sim, verdade. Né? É o verdade. pastor João falou que ele via muito quando chegava de domingo à tarde, o pastor Rogério se trancava no quarto, que ele pegava, né, lia a Bíblia, orava e ficava, ele sabia que o pai estava lá, que era se preparando para o culto da noite. Então é unânime, os três falaram isso. E eu sempre ensinei eles a ter muito respeito pelos outros, não importava a idade, e também, principalmente por Jesus. Você ter uma ideia, uma vez a gente ia à escola bíblica, 7h30 da manhã, depois eles ensaiavam, né, o louvor, e o João fazia parte do louvor, ele tinha 10 anos. E eu morava uma distância muito longe da igreja, em São Paulo, tudo é perigoso. E eu esqueci de avisar para ele que eu tinha liberado o louvor, não ia ter ensaio. A gente só foi lá para fazer a escola bíblica, eu e o pai dele. Jejum. Menino, ele subiu e foi sozinho para a igreja. 10 anos, quando eu vi aquele menino chegando, eu falei, de onde você vem? Vim para o ensaio, senão a senhora não ia deixar eu tocar à noite. Nossa. Então, eles morriam de medo de não tocar, de não fazer, entendeu? Então, assim, não é porque meus filhos, é difícil você falar, né? Não é porque meus filhos, mas eles fazem isso mesmo, por amor. Tanto que quando o João saiu de perto da gente, do ministério, eu sofri demais. Demais, porque Ipeúna para ele foi uma escola. Como o pai trabalhava em São Paulo, ele me ajudava. Então, quando tinha aconselhamento, ele tinha 17 anos. Ele aconselhava cara casado, umas coisas assim muito pesadas, tal. Depois ele via mãe. Você tem uma ideia, ele emagreceu 5 ou 6 quilos em 2 meses que a gente estava aqui, de tanto jejuar. Ele jejuava o dia inteiro. Falava, amanhã tem aconselhamento, João. Sério, ele jejuava. Então, o jeito que ele ficava aqui, ele ficava em Ipeúna. Então, quando ele saiu para o ministério, eu sabia que não ia ter mais volta. Eu sabia que ele ia voar, entendeu? Muito. Então, para mim, foi um momento muito difícil. De você chegar ali, você vê todo mundo abraçando teu filho, você vê as pessoas falando, sabe? Ai, nossa... Uma vez eu falei para uma irmã, ela falou assim, ai, eu gosto dele como um filho. Eu falei, você tem o seu filho? Vai gostar do seu filho? Eu estava tão revoltada aquele dia, sério. Ai, cara, que raiva, sabe o que eu tinha? Chegava lá na 12, essa irmã veio, ai, eu amo ele como um filho. Eu falei, você tem o seu? Ah, eu tenho uma filha, então vai amar a sua, porque isso é meu, irmão. Dá licença. Querida. Ela é teu pastor, mas ele é meu filho. Nem sei se ela está aqui ainda, se ela tiver que ela me perdoe. Mas, cara, dá uma raiva, sabe? Assim, quando o Noah nasceu? Quando o Noah nasceu, eu quase pirei, porque, assim, meu primeiro neto, você entendeu? Sim. E aí, eu vinha na 12 e o pessoal, ai, nossa, eu cuido do Noah. Pastor, ele não precisa de cuidado, ele tem a mãe dele, viu? Ah, mas às vezes ela está no louvor, mas ele sobe no louvor com ela. Você está entendendo? Tipo, essa coisinha, eu tinha. Então, eu demorei também para perder isso aí, né? Para viver isso aí. Mas aí depois, sabe, quando eu paro para pensar, eu falo, Deus, o Senhor me perdoa, viu? Mas é que eu não queria que eles saíssem, porque assim, a gente tinha os 5 ministérios juntos. Entendeu? Todo mundo. Até hoje fala. Sim. E continua. Continua. Né? Continua. Que nem eu vou em Araras hoje, eu me sinto em casa. Venho aqui hoje, eu me sinto em casa. Agora tem gente boa, assim, que nem o Dan, que nem o Denis. Que nem as meninas aqui da produção. Mas você vê o seu legado continuando, entendeu? Sim. E melhor que você. Bem melhor. Porque a palavra de Deus fala isso, né? Que nossas filhas é como flecha. Você tem que lançar. E você vai lançar.
Para o bem ou para o mal. E assim, eu tinha muito medo de meus filhos apanhar. Então, nunca abri mão de escola particular. Meus filhos estudavam em escola, sempre estudou em escola particular. O João e o Pedro estudavam em escola cristã. E quando eles chegavam da escola, cara, eles eram pequenos, eu fuçava tudo da mochila. Então, se tinha um lápis que não era deles, de quem é isso? Ah, me emprestou. Não tem que pegar nada emprestado. Você vai devolver amanhã. Mas, mãe, nem mais e nem menos. Entendeu? Então, assim, desde pequeno. E foram faculdade, o Fredo ia para a faculdade, eu dava um sermão, cara. Um sermão nele. Porque eu falava, seus hormônios não é convertido, então vem cá que você vai se converter. Entendeu? João, quando foi para a faculdade, a mesma coisa. Mesma coisa. O Pedro, a mesma coisa. Assim, mas só que eles iam, eu ficava lá intercedendo. Deus livre de todas essas mulheres assanhadas, sem vergonha. Porque o senhor já sabe como vai ser minha nora, né? Eu não sei, mas o senhor já sabe. Então, e Deus foi muito bom comigo, porque ele ouvia. Oração de louquinha assim, mas ele ouvia. E, pastora, qual que é o recado que a senhora poderia deixar hoje para mães, sejam de novo, né? Mães novas, né, que estão com bebês ainda recém-nascidos, como a gente tem algumas aqui na igreja, ou para mães de adolescentes em relação aos filhos? Então, quando o filho é adolescente e já chegou com uma bagagem difícil, só oração. Muita oração e jejum. Tem cascas de demônio que só sai com jejum e oração. Seu filho que é adolescente, ele não tem... Achei muito legal a Rafa, né? Ela falou para mim ontem, a senhora vai deixar eu trabalhar no encontro? Falei, vou. Ai, meu Deus, mas é forte, né? Eu falei, é. Tipo assim, então eu vou ter que me preparar para estar naquele lugar, né? Porque é um ambiente forte, é um ambiente de libertação, de cura, né? de restauração. Então, tipo assim, ela é uma adolescente, mas ela já sabe que ela tem responsabilidades espirituais. Sim. Então, essa adolescente não vai te dar trabalho, mas vai ter adolescente que veio sem conhecer esse Deus. Sim. Sem esse temor. Você entendeu? Então, assim, para isso, só jejum e oração, não tem outro. Não adianta você bater de frente com o adolescente. Não adianta você falar que você não vai, que ele vai. Não adianta você não vai namorar, ele vai namorar. Não adianta. Entendeu? Agora, para aquelas que ainda estão bebê, dá tempo. Dá tempo. Passar um Jesus leve. Nunca falar mal de ninguém numa mesa. Meus filhos nunca viram a gente falar mal. Hoje a gente senta como adulto, como maduro, e a gente discute. Tipo assim, ó, estou com esse problema na igreja, com isso aqui. O que vocês acham que eu devo fazer? Você entendeu? Ah, mãe, faz por esse caminho. Né? O pastor Fred, como está lá comigo, sempre, Fred, fulano, isso, o que você acha que eu devo fazer? Mãe, responde isso. Hoje, sim. Mas antes, quando a gente não conhecia, eu e o pastor, a gente conversava no quarto. Você entendeu? Quando a gente era líder, liderava os outros, porque eu passei por todo o departamento da igreja, né? Fui professorinha, fui tudo. Só não participei do louvor, mas o resto... E não fui líder de homens. Mas um dia pus os homens para dançar também. Então, os meninos odiavam, mas eles dançavam. O pastor João já dançou, gente. Coitadinho. Então, eles cresceram vendo um Jesus assim, leve. Um Jesus que eles podiam chegar e falar todos os defeitos, a fraqueza deles. Então, eu ensinei eles, entendeu? Tipo assim, ó, você vai namorar, não é fácil, mas pede para o Espírito Santo. Você quer ter uma vida boa, saudável? Se guarda. Então, meus 3 filhos se guardaram. Quando o pastor Fred foi casar, eu falava para ele, filho, não casa não, pelo amor de Deus. Porque eu não queria que ele fosse embora, né? Aí ele falou, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu tô com 28 anos. Eu amo a Amanda, eu preciso casar. Aí depois eu fui pro quarto e falei, Jesus, desculpa, mas eu precisava falar para ele. Entendeu? Quando o Pedro foi casar, cara, o Pedro lá no quarto, eu passando a roupa dele, né? O casamento, aí eu, Pedro, você quer ir embora? A mãe foge com você, manda você para outro lugar, não casa não. Mãe, não acredito que ela está falando isso. Tudo pronto, mãe, vou casar. Você entendeu? Uma coisa de mãe. Sabia que ia casar e tal. Mas é isso, entendeu? É orar e passar esse Jesus leve, gostoso. A igreja nunca pode ser um peso, principalmente para vocês que são líderes. Se você chega em casa e começa a falar, você e a Linda, não pode falar o nome, que eu vou entrevistar ela depois, vocês vão saber quem é. Aí, que exemplo que a Rafa vai ter? Sim. Que exemplo que o bonitão lá vai ter? Como que é o nome dele? Natan. Nome profético, hein, Natan? Ai, eu tenho medo de Natan. Mas Natan não. Natan entrega uns mantos pra gente. Não é muito bom, viu, Natan? Então, assim, que exemplo? Eu não quero ser um líder. Então, meus filhos viam a gente chorando por alma, mas amando a alma.
via as ovelhas falando mal da gente, e ele falava, mãe, um dia o Fredo ficou revoltado com jovens, porque eu tinha passado por uma biópsia, né, suspeita de câncer de mama, e eu era líder dos jovens. E os jovens começaram a fazer umas coisas, ele se revoltou. Me lembro como se fosse hoje. Ele começou a chorar e falou, mãe, por que a senhora passa isso? Manda as mães cuidar desse bando aí. Aí eu falei, Frei, porque eu amo a cruz. Eu amo Jesus. Eu não vou ter nada, você não precisa chorar. Isso aqui só é uma prova que a mãe está passando. Se a mãe não fizer isso, vai aparecer o câncer. Você entende, Frei? Porque ele era um adolescente, então ele não entendia ver a mãe dele com dor, feito biópsia, e lá, cantando e dançando com os jovens não iam, sabe? Os jovens, quando ficam conversando, não dá atenção, ele ficou revoltado. Então, assim, quando ele chegou na fase adulta, ele viu que o Jesus mais ama é pessoas. E o que Jesus mais ama é aquelas pessoas que acham que para ele não tem jeito. Entendeu? Então, assim, eles amam. Tá? Eu falo que eles não têm problema nenhum em não ser amado. E isso que é legal. Então, mães, ensina seus filhos com uma autoestima que talvez você nunca teve. Porque eu sempre falava para eles, vocês é o melhor da escola. E o segredo para eles não brigar foi que uma vez os 3 começaram a brigar do nada. Eu entrei no quarto e comecei a chorar. E eles ficaram apavorados. Eu chamei o Alfredo e falei assim, Fredo, deixa eu contar uma coisa para você. Você não pode contar nem para o Pedro nem para o João. Eu não gosto desses 2. Por mim, a mãe dava a eles, mas o pai não quer deixar. Eu não gosto desses 2. E falei a mesma coisa para os outros 2. Então, tipo assim, eu ia corrigir o João, o Alfredo chorava. E o Pedro chorava junto. O Alfredo abraçava os 2 e falava assim, não chora não, a hora que o pai chegar, a gente conta para ele. A gente conta para ele. Tipo assim, eu estou protegida. Ela não gosta de vocês. Por isso que ela está batendo. E os 3 sempre foram assim. Então, eles cresceram assim, um amando o outro. Que, tipo, a minha mãe não gosta de mim. Minha mãe não gosta do meu irmão. Ela finge que gosta. Então, acho que foi isso também. Entendeu? O Espírito Santo me dava cada estratégia, cara, que nem eu acreditava. E tudo era o Espírito Santo. Porque, literalmente, eu não tive minha sogra, que faleceu, então não me ensinou. Minha mãe. Então, eu pedia para o Espírito Santo. Eu falava, como que eu faço? Eu nunca quero visitar meu filho numa cadeia. Eu nunca quero ver meu filho usando uma droga. Eu nunca quero ver meu filho com marcas que não é sua. Eu quero ver eles com marca do Senhor. Sim. Você entendeu? Não com marcas humanas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, foi isso. Foi isso. E hoje você vê 3 homens que impactam. Só dá orgulho. Só dá orgulho. Pregam totalmente diferente, mas... Sim, é verdade. O João é do Manta. Eu falo que o João é do Manta. Falo que ele sai com as pernas roxas. Não tá batendo muito mais a Não perna. tá mais? Não tá mais. Ele batia na Preciso perna. ver com ele por que ele parou. Ô, pastora Regina, quais são os momentos mais memoráveis, assim, como mãe, né, de pastor? Aquele que você olha assim e fala assim, cara, que momento que eu estou vivendo como mãe de pastor, não mãe normal, né? Porque às vezes a mãe normal ela vai viver um momento muito memorável, que às vezes o filho crescendo, uma formação de uma faculdade, uma formação em alguma outra coisa, ou então até um próprio casamento. Tudo bem que a mãe do pastor também vai ter isso, lógico. Sim. Só que tem outros momentos também que são muito memoráveis, né? Quais são os momentos assim, mais significativos e memoráveis que a pastora tem na mente dos 3? Dos 3. Com o João, foi uma conferência que a gente foi, do Tiago Brunet. E a gente estava na arquibancada e tal. E eu olhei para ele e falei, um dia eu vou ver você pregando numa conferência. Então, o maior para mim foi ver ele dando uma palavra nessa conferência. E 10 minutos antes eu tinha intercedido por ele. E eu mandei para ele, se prepara, porque você vai subir nesse altar. Hoje. Uau! Meu Ele Deus. deve ter a mensagem ainda. Meu Só Deus. que aí o pastor Vitor Hugo conversou com eles lá no particular, não sabia de nada. Ele mandou para mim. Eu vou subir no altar. Cara, eu comecei a tremer e chorar. Então, para mim, foi esse momento de ver ele ali em cima, sabe? Sim. Do pastor Fred, por incrível que pareça, foi ontem. Uau! Olha. Foi ontem ele falando da cura, né, que ele teve, porque assim, o pastor Fred foi totalmente desenganado pelos médicos, entendeu? Tipo assim, ó, a gente vai operar, mas ele tem, tipo assim, 30% de chance de voltar. Na infância. Ele tinha 7 meses. Ele teve crâniostenose. Então, para mim ver ele ontem pregando, e quando ele falou, né, ele falou, eu passei por um momento difícil e Deus usou uma pessoa para me salvar, que ele estava pregando sobre a salvação, e esse menininho acabou falecendo, fazia tratamento na CD. Então, assim, quando ele falou aquilo, eu voltei para trás. Eu comecei a olhar, ver aquele homem hoje, Sim. com uma família, você entendeu? E que ama
Jesus. Então, quando eu vi aquilo, eu comecei e falei, gente, o Senhor é muito bom para mim. Muito bom, muito maravilhoso. E do Pedro, como pastor, foi quando ele passou por um momento muito difícil lá na Novo de Araras, e eu vi ele aconselhando. E eu falei, Jesus, meu filho cresceu. Meu bebê cresceu. Meu caçula cresceu. E acho que, para mim, ver aquilo foi bom. Foi bom porque, assim, no mesmo tempo que eu senti um orgulho muito grande, eu me senti feliz. Tipo assim, eu fiz o que o Senhor mandou. Sim. Eu ouvi uma palavra do pastor Vitor Hugo, que ele falou assim para mim, eu nunca conheci um útero igual ao teu. Deus escolheu o seu útero como um útero profético, um útero que formou pastores e pastoras. Você entendeu? Sim. Então, ver os três assim, para mim, acho que foi esses momentos dos três. Uau. Foi Top. Pastora, infelizmente a gente está chegando ao fim. Mas foi bom demais, hein? Eu acho Nossa, que já vai- tô relaxada aqui. Tá vendo? Coisa Eu tô leve. vendo. Não doeu, falei que Ó, não ia doer. A gente vai ter que fazer do pastor Rogério. Não, mas vai ter Isso aí, briga, gente. isso Vocês aí, não não, conhecem sim, nós sim, dois sim, juntos. Isso aí é sem dúvida. Não, vocês não conhecem nós dois Isso juntos. aí é sem Água e dúvida. vinho. Então, a gente vai ter que fazer um do pastor Rogério Isso, faz e bem. um Do casal. do casal. Meu com Deus do certeza. céu, meu Deus do céu. Aí a intercessão vai Na ter que verdade, dobrar, na hein? verdade, eu tô com uma ideia de fazer um com a família. Nossa, aí pau top. pega, Fazer hein? um com a família, tipo uma mesa redonda mesmo, todo mundo. Legal. Mas, pastora, Meu, aí é uma briga, porque um quer falar um versículo, o outro quer falar. Lá em casa é muito legal. aí vai de ter que ser verdade. um podcast tipo umas 4 horas. O João começa a falar, e o Alfredo vem falando, não, mas fulano, aí o Pedro vem, não, mas vocês não olham por esse lado, aí eu fico só de olho pra Meu ver. Deus do céu. Gostoso demais. Pastora, para encerrar, nós também temos esse costume de semear na vida de quem está assistindo. Então, assim, eu queria pedir para a senhora, olhando para a câmera, deixar uma palavra de Deus, aquilo que está transbordando no teu coração, seja para mulheres, né, como nós estamos no mês da mulher, ou uma palavra sobre um testemunho, enfim. Deixa uma palavra, por favor, para a gente. Amém. Ali, né? Isso. Eu quero deixar uma palavra para você, mulher, que por mais difícil que seja, olhando, hoje eu sei que tem muita tecnologia, eu sei que é difícil, por mais difícil que seja criar filho hoje, queira ser mãe. Queira, ama esse ser que Deus te deu, porque você não sabe o que ele vai ser amanhã. Ele pode ser um salvador, como hoje eu vejo meus filhos, né? Então, assim, quando eu engravidei do Pedro, o João era bebê ainda, estava com 1 ano, são 9 meses só de diferença. Eu fiquei em desespero. E eu ouvi uma palavra falando, você não sabe o que está dentro de você. Pode ser um pastor. E hoje eu vejo Pedro um pastor. Então, assim, cuida dessa criança com amor. A partir do momento que você aceita ser mãe, você tem que abrir mão de muita coisa. Entendeu? Eu abri mão de fazer faculdade, eu abri mão de fazer unha, de fazer cabelo. Eu era mãe 25 horas, não era 24. Entendeu? Eu era mãe 25 horas. E fui até o dia que eles casaram. Então, assim, quando eu entrei no altar com ele, porque eles fizeram questão que eu entrasse junto. Que o pai e eu entrasse junto, né? Geralmente você entra só com o filho, nós dois. Quando eu entreguei eles para as esposas, eu sabia o que eu estava entregando. Você pode falar com qualquer uma das minhas noras. Elas vão falar para você, né, eu tenho o melhor marido. E não é hipocrisia. Elas têm mesmo. Porque eu ensinei eles a ser marido. Então, eu ensinei meus filhos tudo. Se você viu da Natália, né? Sim. É fãzona do marido dela. Uhum. Se você chamar a Amanda aqui, vai ser igual. Se você chamar a Camila, vai ser igual. Então, mãe, não forme uma pessoa, qualquer coisa. Forme homens. Você que tem filha mulher, não sou mãe de menina, mas forme mulher de verdade. É difícil, mas isso aqui ensina tudo. Tudo está aqui. Tem um manual, Deus deixou um manual. Então, o que eu tenho para deixar para essas mulheres que já são casadas é isso. E para jovens, tenha o melhor namorado que você possa ter, o melhor amigo que você possa ter, o melhor marido que você possa ter, chamado Jesus. Como assim, pastor? Porque namorado você não fica ansiosa para ver? A gente, quando está apaixonado, fica, eu quero ver. Onde está? Meu Deus, tudo que você vê parece que é ele. Você vê uma pessoa que não tem nada, não é ele. Então, namore Jesus primeiro. Ame Jesus primeiro. Você entendeu? Lê isso aqui. E você vai ter o melhor marido. Espere em Deus. Você vai ter o melhor marido. Se guarde para Deus.
Meus filhos eram tão inocentes quando casou, porque eu conversei com os 3, né? Vocês vão casar, as meninas também, né? Essas partes íntimas. Sim. Pastor tem, isso tem que falar. Eu lembro, sabe, assim, a Natália, quando ela casou, quando acabou o casamento, eles casaram ali no Pacheco, e ela lá com aquele vestidão, eu falei, filha, vai pro hotel, vai. A gente alugou um hotel para eles. Aí ela falou, a senhora não vai comigo? Para tirar esse vestido. Eu olhei para a cara dela e falei, Natália, faz 5 anos que você está namorando, minha filha. Se eu for lá, o João vai me dar um tiro. Pode ir embora daqui, some daqui. Entendeu? Colocar, vai que agora ele vai ajudar. Vai, agora é com vocês. Para você ver a inocência. E ela não era uma criança. Sim. Entendeu? Então, assim, é isso que eu quero deixar. Sabe? Cria seus filhos não para você, não para o mundo, mas cria seus filhos para ser de Deus. Homens Sim. de Deus, de verdade, sabe? Homens de Deus de verdade. Porque hoje tem tanta gente que fala que serve a Deus, mas não serve. Porque em casa é outra pessoa. O João, se você chegar na casa dele, ele é isso aí. Então, crie seus filhos com Jesus leve, porque ele é leve. Tanto que Sim. ele fala, tá o seu fardo, que é pesado, e pega o meu, que é leve. Servir Jesus é maravilhoso, é leve demais. É leve demais. É interessante, a senhora falou. Não crie os seus filhos para você. Porque a gente sempre ouve assim, a gente cria o filho para o mundo. Deus me livre. Mas é o que você falou, não crie seus filhos para você, nem para o mundo, mas para Cristo. É. Isso aí. Uau. Isso aí. Que frase para poder encerrar, hein? Top. Pastora, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra ter recebido a senhora aqui. Finalmente, né? Porque a gente estamos, né, nessa tentativa desse podcast já há algumas semanas, mas é um prazer, é uma honra ser pastoreado pelo seu filho. Amém. E saber que ele nada mais é do que fruto de pais que ensinaram com o exemplo. E como a gente falou, o exemplo arrasta. Amém. Né? Arrasta. Bom, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Que Foi agradeço. uma honra, viu, pastora? Agradeço. Obrigado vocês pelo respeito, pelo carinho, por tudo. Amém. Vocês Amém. dois vão arrasar. Viu? Amém. Eu falei que esse podcast ia render muita risada. Denis Melo. Daniel Maranhão. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, meu querido. Tá? Tamo junto. Tamo junto de novo. E para vocês que até agora nos acompanharam, nosso muito obrigado. Não se esqueçam, ative o sininho, se inscreva no nosso canal para que você receba todas as notificações, seja de novos episódios ou de recortes. Nos sigam nas redes sociais, né, no Instagram, no @NovoCastOficial. No Spotify também, nós estamos lá onde você pode acompanhar esses episódios por áudio. E nosso muito obrigado mais uma vez para todos vocês que nos acompanharam. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.